Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor. Quero magnificar e exaltar o nome de Cristo, por mais esta oportunidade que Ele me concede para pregar a sua palavra a todos os irmãos que se encontram aqui neste recinto e aqueles que acompanham o culto pela internet. Que Deus em Cristo nesta noite possa estender as suas mãos uma vez mais, a fim de nos abençoar de maneira poderosa, de maneira especial. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor desta igreja, assim como também pela vida de todo o corpo ministerial, pelas orações, pela confiança, que a bênção de Deus esteja repousando a cada dia sobre a vida desses homens que fazem a obra de Deus aqui neste lugar, juntamente com suas famílias. Meus queridos irmãos, eu quero partilhar convosco algo da parte de Deus nesta noite. E para tanto quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, estaremos lendo o versículo de número 15. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15. Se os irmãos puderem ficar de pé para fazermos a leitura, eu agradeço. E aí você observa se a pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda tem ou não tem Bíblia. Se ela ou se ele não tiver, por favor, ofereça a sua Bíblia para que esta pessoa possa participar junto com você dessa leitura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15. Diz a palavra do Senhor: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga comigo, cresçamos em tudo. Diga outra vez, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Quero repetir o texto mais uma vez, diz a Bíblia: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Quantos podem dar glória a Jesus? Antes de você tomar o seu assento, diga para pelo menos 3 pessoas que estão perto de você: você foi chamado para crescer em tudo. Diga isso para pelo menos 3 pessoas que estão perto de você. Você foi chamado para crescer em tudo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos do Senhor, eu quero falar nesta noite sobre a excelência do crescimento.
baseado no versículo que nós acabamos de ler, eu quero falar sobre a excelência do crescimento. Diga-se de passagem, ou como já disse Champlin, um grande pesquisador, um grande teólogo, Champlin disse que a melhor maneira de evitarmos a queda na nossa caminhada é continuar crescendo. A melhor maneira de evitar a queda na nossa caminhada é continuar crescendo. Eu estive meditando sobre este tema, ou esta temática na palavra de Deus, e descobri algumas coisas extraordinárias, queridos, que quero partilhar convosco nesta noite. Coisas que certamente vieram do coração de Deus para o nosso coração, e se você nesta noite permitir, essas coisas alcançarão o seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo, e você sairá daqui mais crente, mais feliz, com Cristo na sua trajetória, na sua caminhada, em nome de Jesus. O versículo que nós acabamos de ler é uma admoestação de ninguém menos que o apóstolo São Paulo, um ícone do Novo Testamento, um dos homens mais usados aqui na terra para a edificação da Igreja de Cristo. E o que me chama a atenção nesse pequeno versículo que nós acabamos de ler é que a ordem de Paulo, a admoestação de Paulo para a igreja de Éfeso é que nós, ou que eles, possa crescer em tudo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você deve crescer, e você deve crescer em tudo. Não podemos crescer em uma área e esquecer a outra área. Precisamos crescer em todas as coisas. E quando Paulo fala que devemos crescer em tudo, é em tudo, em todas as coisas. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Antes crescei na graça e no conhecimento. Mas Paulo é mais abrangente, Paulo é mais pleno na sua palavra, e Paulo diz que devemos crescer em tudo, em todas as coisas. O sábio Salomão, no capítulo de número 9, versículo 9, do livro de Provérbios, Salomão diz: ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Nós estamos aqui nesta noite, diante da Assembleia dos Justos, como diz a igreja, e a intenção de Cristo, por meio do seu Espírito e da sua palavra nesta noite, é promover para a minha vida, é promover para a sua vida, um crescimento pleno na graça, no conhecimento e nas áreas que nós precisamos para continuar caminhando na sua presença. Para continuar caminhando na sua presença. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós ficamos assustados, estarrecidos,
com os registros sagrados que contém no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos descreve como a igreja primitiva cresceu, como a igreja do primeiro século, apesar de todos os obstáculos, apesar de todas as dificuldades que tinham naquela época, como aquela igreja cresceu e nos dá uma lição para nós cristãos do século 21, que precisamos também crescer, precisamos também buscar, assim como eles, crescer na presença de Deus. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 14, a Bíblia vai estar dizendo que a multidão dos que criam crescia cada vez mais. Atos capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz que crescia o número dos discípulos. Atos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que crescia a palavra. Atos capítulo 12, versículo 24, a Bíblia volta a dizer que a palavra de Deus crescia. Atos capítulo 16, versículo 5, a Bíblia diz que as igrejas eram fortalecidas na fé e o povo crescia de maneira assustadora. Atos capítulo 19, versículo 20, a Bíblia volta a falar que a palavra de Deus crescia naquela época. Observe que Atos dos Apóstolos descreve o crescimento da igreja, tanto no sentido numérico, como no sentido de conhecimento. A Bíblia ainda diz em Atos dos Apóstolos que tudo era comum entre eles e nada eles tinham falta. Cresciam na graça, cresciam no amor, cresciam na palavra, cresciam em liderança, cresciam em números de crentes, cresciam em igrejas. Cada dia que passava, a igreja de Cristo no primeiro século assustava o inferno da maneira que crescia na presença de Deus. Eu pergunto a você, nesta noite, você não se sente desafiado a buscar um crescimento como esse? De maneira que as pessoas olhem para você e se assustem, de maneira que a nossa cidade fique assustada com o nosso crescimento, com o crescimento da palavra de Deus em nosso meio. Eu não estou me referindo, irmãos, perdoe minha franqueza, simplesmente ao crescimento numérico, porque existem por aí igrejas abarrotadas de gente, mas de pessoas que me parece não conhecer nada da palavra de Deus, levadas por qualquer tipo de ensino, por qualquer tipo de vento. Eu não estou me referindo a igrejas que estão abarrotadas por aí, cujas pessoas estão lá dentro apenas atrás do milagre e não atrás do Cristo que opera o milagre. Pessoas que estão enchendo, abarrotando as igrejas em busca apenas das bênçãos do Evangelho e não em busca do Evangelho. Pessoas que estão enchendo as igrejas em busca de tantas coisas, mas não na busca da salvação. Eu estou falando que esta igreja aqui precisa crescer como a igreja primitiva crescia, no conhecimento de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Atos que a igreja primitiva discutia nas praças acerca do Evangelho com a autoridade dada por Deus. E aqueles que os ouviam ficavam
abismado de tanta autoridade e de tanto conhecimento que possuía. Cristo nesta noite desafia você, meu irmão, desafia você, minha irmã, desafia nós, obreiros, a crescermos nessa cidade, de maneira que Feira de Santana olhe para nós e diga: o Jeová Jireh, o Senhor ressurreto, está no meio daquele povo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: Ele está em nosso meio. Diga: Ele está em nosso meio. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a pergunta é, queridos, como crescer? Como crescer, pastor? Como a igreja primitiva crescia? Como crescer em todas as coisas, como Paulo nos admoesta? Sabe por que a pergunta é essa? Porque crescer de qualquer jeito não adianta. Crescer de qualquer maneira não resolve o problema. Crescer desajustado, desorganizado, é pior do que se imagina. Todo crescimento é composto por fases. A criança primeiro é gerada no ventre, primeira fase, depois nasce. Observe que nenhuma criança já nasce correndo ou falando, pelo menos até o dia de hoje eu nunca ouvi dizer que uma criança nasceu correndo e falando. Ela primeiro teve que engatinhar, andar, e depois, se tiver equilíbrio, correr. Não é diferente com a igreja, com o corpo de Cristo. A igreja precisa respeitar as fases do crescimento, as etapas do crescimento. Eu não posso querer ser aquilo que não tenho capacidade de ser agora. Eu não posso querer exercer aquilo, sabe, que ainda não atingi a estatura perfeita para realizar. Vai chegar a hora, isso é crescimento ajustado. O desafio da igreja de hoje é crescer, mas crescer de maneira ajustada, crescer com a cabeça no lugar, crescer com os pés no chão, sabendo o que quer, sabendo quem chamou, sabendo quem elegeu, sabendo quem foi que tirou a gente lá do mundo da perdição, do charco horrível de lodo, e colocou os nossos pés sobre a rocha chamada Cristo. Crescer, mas crescer com equilíbrio. Como fazer isso, pastor? Primeira coisa que eu aprendo para se ter um crescimento com excelência, é preciso compromisso com aquilo que fazemos. Crescer com excelência é assumir o compromisso com aquilo que faço. Aliás, a Bíblia já diz que ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Existem muitas pessoas querendo crescer da sua maneira, da maneira que lhe agrada, da maneira que agrada a A, que agrada a B, mas crescer com excelência na presença de Deus significa ter que assumir o compromisso, significa ter a certeza
certeza de que não vai abrir mão dos seus princípios, da verdade que está escrita na palavra. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: tenha compromisso para crescer. A Bíblia Sagrada diz em Jó capítulo 22, versículo 28, diz a Bíblia: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu rosto. Tem gente que todo dia determina uma coisa para a sua vida, mas não permanece firme naquilo que determinou. A Bíblia está dizendo: determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme, ou seja, assume o compromisso com aquilo que você determinou, então a luz brilhará no teu rosto. Infelizmente a igreja está cheia de pessoas que assumem seus compromissos no final de ano, mas não os permanece firmes, sabe? Não permanece com um compromisso, não permanece compromissado com aquilo que determinou, e chega no meio do ano, dá para trás, e aí paga o preço, nada dá certo, não cresce com excelência, porque não determina, porque não é fiel àquilo que determinou. É preciso ter compromisso. Quando Neemias disse no seu coração: eu vou reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias determinou e foi fiel ao seu compromisso. Neemias capítulo 6, a Bíblia diz que quando os muros só faltavam as portas, a Bíblia diz que os inimigos mandaram um convite a Neemias e disse assim: ó, encontre-se conosco para conversarmos. E a Bíblia diz que os inimigos no íntimo iriam fazer mal a Neemias. A Bíblia diz que Neemias mandou um recado por um mensageiro e disse: ó, diga a eles que eu estou realizando uma grande obra e eu não posso sair daqui. Sabe o que é isso? Compromisso com aquilo que determinou. A Bíblia diz que por várias vezes mandaram um convite a Neemias, e a mensagem de Neemias é: digam a eles que eu estou compromissado no meu coração com a restauração de Jerusalém. Eu estou compromissado no meu coração com o levantamento desses muros, com a conclusão desta obra. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: tenha compromisso com aquilo que você quer para a sua vida, com aquilo que você quer para a sua família, com aquilo que você quer para a sua igreja, com aquilo que você quer para a sua vida. Eu vou na igreja, vou que dia? Se der, eu vou domingo. Se der, não tem compromisso. Eu sou crente, mas já sabe, né, pastor? É difícil não contar uma mentirinha. Já perdeu, já foi infiel ao compromisso com Cristo. Deus nesta noite chama você, chama a mim para um compromisso fiel, para um compromisso sincero. Quantos aqui nesta noite querem experimentar um crescimento de excelência? Levante as mãos para os céus e diga: eu tenho compromisso com Deus. Compromisso é compromisso.
Se não quer, não faça. Mas se fez, agora, meu irmão, agora já viu, né? Já fez o compromisso? Agora segura a peteca, segura o babado, porque vem luta, vem prova, vem guerra, vem aflição, mas você fez o compromisso. Vem tentação, vem provação, vem bandeja de Satanás, mas tu fez o compromisso, crente. Tu já foi lavado e redimido no sangue de Jesus, e Jesus manda te dizer: se tu tem compromisso com Ele, Ele tem compromisso contigo e com a sua palavra. Segundo, as pessoas que querem experimentar o crescimento de excelência, segundo, precisa ter atitude e desprendimento. Olha para o irmão e diga para ele assim: atitude e desprendimento. Olha para ele e pergunta: quer crescer? Tem atitude, tem desprendimento. Abraão, eu vou te fazer uma grande nação. A tua descendência, Abraão, não vai poder ser contada. Senhor. Oh, glória, Abraão, Gênesis capítulo 12. Aí Deus chama Abraão e diz: ó, tem um detalhe. Eu quero de você atitude e desprendimento. Atitude e desprendimento. Senhor, escuta o que eu vou dizer para você aqui, ó. Quem não tem atitude, quem não tem coragem de se desprender, não cresce. E o que é, Senhor, que tu quer que eu faça? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para onde, Senhor? Uma cidade que ainda vou te mostrar. Abraão primeiro tem a atitude de se levantar e sair. Segundo, ele se desprende. Se desprende de quê? Ele se desprende da zona de conforto. Tem gente aqui que não cresce porque não quer abrir mão do conforto. Tem gente aqui que não cresce porque não quer abrir mão daquelas coisinhas que tem hoje. Deus está dizendo para você: se queres crescer, precisa se desprender. Perder para ganhar. Abraão perdeu o convívio da família. Abraão perdeu o conforto da sua terra de origem. Abraão perdeu o conforto da casa do pai. Abraão perdeu o conforto, de viver uma vida abastecida ali na sua terra, e saiu da sua terra para uma cidade, para um lugar que Deus ainda haveria de lhe mostrar. Mas sabe o que é que Abraão, meu querido, herdou? Abraão herdou o nome de pai da fé. Abraão conquistou junto com Deus. Abraão viveu experiências que, se ele não tivesse atitude, se ele não se desprendesse, ele não viveria. Atitude e desprendimento envolve e requer coragem para abrir mão de coisas. Foi o que Abraão fez. Atitude e desprendimento envolve coragem para mudar. A Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura
criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe o que é isso? Mudança de vida. Se você não mudar de vida, infelizmente você nunca vai experimentar o crescimento de Cristo para a sua vida. É preciso mudar, minha irmã, é preciso mudar, meu irmão. Se for necessário, mude de endereço. Se for necessário, mude de empresa. Se for necessário, mude de atitude. Se for necessário, mude, mas queira viver as promessas e o crescimento de Cristo para a sua vida. A igreja está cheia de pessoas com a síndrome, aquela síndrome daquela poesia que aquele homem diz assim, ó, a síndrome da Gabriela, né? Eu cresci assim, vou viver assim. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, eu vou morrer assim. Não tinha coragem de mudar, não tinha coragem de dizer, a partir de hoje, eu não fumo mais, a partir de hoje, eu não bebo mais, a partir de hoje, eu não espanco mais meus filhos, a partir de hoje, eu não traio mais minha esposa, eu não traio mais meu esposo. Muda para crescer, muda de visão, muda de atitude, muda a tua vida, meu irmão. Se tu quer crescer na casa e na presença de Deus. Eu não estou de brincadeira, viu? O ano está acabando e eu vou entregar tudo. Eu vou falar tudo. Sabe por quê? Antes de romper o ano, Jesus pode me chamar. E aí eu não falei o que tinha que falar para você, aí você vai para o inferno e Jesus vai cobrar o seu sangue das minhas mãos. Então, meu querido, minha querida, jovens, senhores e senhoras, muda, você precisa de uma mudança, e aí você vai crescer, Terceiro, atitude de desprendimento requer coragem para correr risco. Não confunda. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa irresponsável. Correr risco não significa ser irresponsável, mas quem quer crescer em todas as coisas, como disse Paulo, precisa ter coragem de correr risco. Os discípulos só tiveram uma pesca maravilhosa, conforme Lucas capítulo 5, porque eles aceitaram o risco de pescar onde as águas eram mais profundas. Pastor, a minha vida está boa, para que eu vou correr esse risco? Está tudo bem, pastor, está tudo em paz. Não tem coragem de correr o risco, pedir a Deus, Senhor, me guarda. Queridos, você pensa o quê? Abraão correu o risco quando saiu da sua terra. Moisés correu o risco quando voltou para o Egito. E você não quer correr risco nenhum. Você quer ser homem de Deus, você quer ser mulher de Deus, mas não quer colocar a cabeça a prêmio como colocou João Batista. Só marca a história aqui na terra quem tem coragem de chutar o pau da barraca e esperar para ver o que é que vai dar.
chamar a responsabilidade e dizer: deixa comigo, se não der certo vão me matar, mas deixa comigo. Jesus está comigo, irmão. Jesus está com a gente. Jesus está com você, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Não importa onde você vai, se você vai entrar no vale da sombra e da morte, se você vai pisar em serpentes, escorpiões, se leões quiserem dormir com você, não importa qual é o risco, se você entregou a sua vida a Jesus, Jesus já está do teu lado para te proteger e te dar a vitória. Oh, glória! Quem tem glória aí, dá glória. Quem tem aleluia aí, dá aleluia. Eu vou terminar. Acabou. Não é a mensagem não, acabou o tempo. Acabou o tempo. Vamos finalizar, queridos. Outro dia, eu concluo, mas só dando uma pincelada para que você anote, para que você hoje saia daqui com bênçãos e com vitória nas mãos. Terceiro, quem quer crescer com excelência precisa praticar o exercício da paciência. Ei, glória, olha para o irmão que está do teu lado e olha para ele, pergunta a ele se ele é paciente. Ele não é daqueles que dizem assim: eu quero agora Jesus. Aí diz até que bota Jesus no canto e diz: Jesus, é agora. Se não for agora, ô irmão, todo crescimento de excelência requer isso aqui, requer paciência. Paciência. Tiago capítulo 5, abra a sua Bíblia. Tiago capítulo 5, versículo de número 7. Olha o que diz a Bíblia em Tiago capítulo 5, versículo de número 7. Oh, glória a Deus. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. E aí ele continua: o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Eita, glória a Deus. Ah, Jesus, eu não aguento mais. Eu vim dizer para você: tenha paciência, minha irmã. Oh, glória, tenha paciência, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Tenha paciência. Eu defini paciência. Escuta, defini paciência, pastor Antônio Deus. Paciência segundo a definição do pequeno pastor Jonathan Souza. Paciência é a arte de esperar. Esperar. E se for necessário, continuar esperando até alcançar o objetivo. Isso é paciência. Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: paciência, irmão, diga para ele: paciência é um remédio excelente para quando a gente está vexado com a vida, para quando a gente está perturbado com as circunstâncias. Tenha paciência, Deus vai agir a seu favor, Ele vai operar na sua vida. Tenha paciência. Davi foi ungido rei, 1 Samuel 16:13, depois de mais de 20 anos foi que Davi reinou sobre todo Israel. Moisés esperou 40 anos no Egito, depois esperou 40 anos no deserto,
para se tornar o legislador de Israel. Caleb esperou 45 anos para alcançar a terra que Deus lhe prometeu. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: espera, aleluia. Ele vai operar na tua casa, ele vai operar na tua vida, mas espera Deus agir, espera Deus fazer. Fica de pé, queridos. Quarto, para se ter o crescimento com excelência, é preciso ter amigos verdadeiros. Você tem amigos? Você tem amigo? Quem tem amigos aqui, levante a mão assim para me ver. Escuta o que eu vou te falar, ó. Tem lugares que você só vai chegar por causa dos seus amigos. E Deus, pastor, Deus vai se utilizar de amigos que você tem. Se você não tiver amigos, você corre o risco de não alcançar seus objetivos. O que seria de Moisés sem Arão? O que seria de Davi sem Jonatas? O que seria de Eliseu sem Elias? O que seria de Davi sem Uzai? O que seria de Paulo sem os seus companheiros? Eu acho lindo que em quase todas as cartas de Paulo elogia seus companheiros. Paulo menciona os seus companheiros de ministério, como quem diz assim: eu estou aqui por causa de vocês também. Se eu estou aqui é porque vocês me ajudaram. O que dizer do paralítico de Cafarnaum, segundo Marcos capítulo 2? Foram seus amigos que o banharam no leito, aleluia, levaram até a casa de Jesus, fizeram um buraco no telhado. Os 4 amigos subiram, se esforçaram, desceram o paralítico pelo buraco, e Jesus curou. Jesus não só o curou, Jesus o curou, Jesus o perdoou, Jesus o salvou. Se ele não tivesse amigo, estava paralítico até hoje, estava com a salvação até hoje. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: tem lugares que você só vai chegar por causa dos seus amigos. Por causa dos seus amigos. Salomão disse que devemos amar os nossos amigos, porque na hora da angústia ele se mostrará um irmão. 5. É preciso entender que as dificuldades que você passa vão produzir o verdadeiro crescimento na sua vida. É mesmo, pastor? É. Não olhe para as suas lutas como uma maldição de Deus sobre a sua vida. Não olhe para as suas lutas como um juízo severo de Deus por causa do seu pecado. Sabe por quê, irmão? Porque se Deus quisesse usar de juízo para com os nossos pecados, Deus não mandaria Cristo para derramar seu sangue e nos perdoar. Olhe para as suas lutas e para as suas dificuldades como um instrumento de Deus que vai produzir crescimento verdadeiro na sua vida. O que seria de Ana se não fosse Penina? O que seria de Ana se não fosse Penina nos seus pés lhe atormentando? O que seria de Davi sem Saul com uma lança correndo atrás para
destruí-lo. As nossas lutas produzem em nossa vida crescimento. Se você hoje está vivendo um momento difícil, igreja, se você esse ano inteiro passou um momento de luta, irmão, é porque Deus quer que você termine esse ano, sabe, com um crescimento a mais do que quando você começou. Você precisa entender isso. E eu finalizo dizendo que nada valerá se você não estabelecer o seu crescimento sobre um fundamento verdadeiro. E sabe quem é o fundamento verdadeiro? A Bíblia Sagrada diz, 1 Pedro capítulo 2 versículo 4, Pedro diz que Cristo é a pedra principal. O versículo que lemos, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 15, diz assim: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Ainda a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser templo santo do Senhor. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: estabelece teu crescimento em Cristo. Diga para ele: estabelece teu crescimento em Cristo. Sabe por quê? O próprio Jesus Cristo disse em João capítulo 15 versículo 5: sem mim nada podereis fazer. Eu quero que você levante as suas mãos e adore junto com o ministério de louvor. E enquanto você adora, você vai dizer: Senhor, eu estou firmado em Ti. Eu não estou firmado na areia. Eu não estou firmado em palavras persuasivas de homens. Eu não estou firmado em história de carochinha. Eu não estou firmado em experiências. Eu estou firmado na Tua palavra. Dentro de mim, levante as suas mãos. Nada encontrará. E adore o Senhor De bom, com toda a sua força, mas o desejo com toda a tenho sua fé. de ser transformado. Cristo chegou cada um de nós para crescer na sua presença, para crescer no fundamento principal que é Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a